Paz e graça a todos os irmãos. Irmãos, eu estou aqui, fiz aqui uma confusão. Dê um okzinho aí se você estiver aqui comigo. Espero que esteja tudo bem com você. Eu estava com um pouco de dificuldade aqui de entrar aqui pelo da igreja, né? Mas agora eu acho que eu consegui. Dê um joinha aí, quem está comigo aí. A Franciele, irmã Cristiane. O escrito embaixo não está legível. Não está legível aqui, né? Aqui eu coloquei, não esqueça do like e deixe seus comentários. Tá ok? Agora acho que vai ser difícil para mim mudar aqui. Tá bom? Vamos iniciar então? Meus queridos e minhas queridas, o assunto que nós vamos estudar nesta noite, nós vamos iniciar o estudo sobre Saulo. Saulo transformado em Paulo? Então tá aí uma pergunta bastante intrigante para nós podermos trabalhar, né? Na verdade, a igreja cristã, ela sempre teve esse problema na questão de dizer assim, olha, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, né? Ele foi transformado em Paulo, porque Deus mudou o nome dele, né? E nós sabemos que, ou melhor dizendo, muitos não sabem que não aconteceu dessa forma. Deus não mudou o nome, Deus não mudou o nome do apóstolo Paulo. Agora, quando nós falamos de por exemplo, Jacó, né? Quando Deus mudou o nome dele de Jacó, passou para Israel. Então ali realmente Deus mudou o nome dele. E Abrão passou a ser chamado Abraão. E a impressão que dá é que quando nós olhamos para Saulo e depois do encontro com Cristo ali na estrada de Damasco, parece que o nome dele foi mudado. Abrão foi mudado para Abraão, mas Saulo não foi mudado o seu nome para Paulo. Isso é por isso que eu coloquei aqui um ponto de interrogação. Mas na verdade nós vamos trabalhar aqui, nós vamos estar trabalhando sobre a vida de Paulo, né? Sobre toda a sua vida, e a intenção é realmente proporcionar reflexões dos ensinamentos da vida de Paulo. Então nós vamos trabalhar muito no livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? E tenho certeza que vai ser uma bênção para as nossas vidas, tá? Então eu vou começar a colocar aqui na tela, os irmãos, ver se está tudo ok para você aí. Eu vou colocar aqui na tela. Já estão visualizando, né? O estudo de hoje, tá? Esse aqui é o nosso estudo. E
Bom, então eu vou começar a colocar agora aqui em modo de apresentação, tá? De slides de apresentação. E aí vai ficar bem fácil para você compreender aí. Saulo transformado em Paulo. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Creio que abrir esse estudo com essa pergunta é bem intrigante, não é? O fato é que o cristianismo, através dos séculos, vem atribuindo essa mudança no encontro de Saulo com Cristo na estrada de Damasco. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós sabemos que isso não é verdade. Saulo também tinha um segundo nome. Então isso é importante a gente frisar. Então, Saulo tinha também um segundo nome. E esse nome de Saulo não tem um sentido ruim, né? Porque Saulo, o significado da palavra Saulo, ela tem um sentido ruim. E Paulo, então Deus mudou o nome de Paulo. E não é verdade, tá? O que acontece é o seguinte: Saulo ele tinha cidadania romana, porque ele nasceu em Tarso da Cilícia, que fica hoje na atual Turquia. Então, como era uma província romana, ele tinha a cidadania romana. Mas aí que está a grande questão. Para os latinos, para os que falavam latim, seria muito difícil, muito difícil eles pronunciar o nome Saulo no original hebraico, tá? Então nós vamos lá. Então nós vamos para a etimologia das palavras. Aqui. Na verdade, a palavra Saulo, ela pronuncia no original como Shaul. No original, irmãos, pronuncia-se Shaul. E os de língua, os romanos, que falavam latim, eles não conseguiam pronunciar Shaul. Então, precisou dar um nome para Saulo, um nome mais latino, né, que eles pudessem entender. Então, qual é o significado da palavra Shaul? Né? Significa pedido, desejado por alguém. Assim como o rei Saul foi um pedido a Deus. Então, porque Shaul é pedido, Sha'ar é pedir, né? Então, tem-se um sentido muito significante quando nós vamos falar da palavra Saulo, tá? Agora, no latim, Paulo quer dizer pequeno, baixa estatura. Através do seu significado, do nome, nós atribuímos toda a caminhada do apóstolo Paulo. Toda a caminhada do apóstolo Paulo, nós observamos que ele foi um homem humilde, um homem pequeno, né, que está em total consonância com o seu nome romano. Então, Paulo ele foi um homem, depois de sua conversão, é claro, né? Depois de sua conversão, ele foi realmente um homem humilde, um homem que se colocou pequeno diante de todas as coisas, né? Então, tá aí uma grande desmistificação na qual a gente podemos assim compreender com grande clareza. A própria Bíblia, irmãos, ela fala dos dois nomes, né?
ela relata lá em Atos 13:9 que ele era cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou ele mais nos olhos. Já numa outra versão aqui, mas Saulo também chamado Paulo, ou seja, ele tinha 2 nomes. E isso não nos deixa nenhuma dúvida, nenhum tipo de dúvida. Agora aparece aqui que o apóstolo Paulo, sem dúvida, é visto por teólogos estudiosos em grau superlativo em suas atribuições. Então nós conhecemos o apóstolo Paulo, e muitos dizem, é o maior teólogo, é o maior missionário, é o maior plantador de igreja, o maior bandeirante do cristianismo, ou seja, um grande desbravador, né? O arauto mais eloquente que pregou para judeus, para gentil, para corte, palácio, sinagogas, praça, prisão. E isso daí é inquestionável, essa trajetória do apóstolo Paulo. Mas quem era realmente Saulo? Quem era Saulo? Um religioso extremado. Um religioso que ia até o extremo, né? Ele tinha todas as insígnias ao seu favor, todas as credenciais necessárias para justificar o zelo, dedicação no ofício religioso. Então vamos lá. Primeiro lugar que nós podemos observar, Paulo, ele era judeu. Paulo, ele era judeu por nascimento. E ele mesmo fala, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia. Atos 22:3. Isso ele falou em Jerusalém, ao dirigir-se à multidão alvoroçada. Paulo foi criado, ele não só é judeu de nascimento, melhor dizendo, mas Paulo foi criado dentro da fé judaica, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, né? Quanto à lei, ele foi fariseu. Ele foi fariseu, como relata em Filipenses 3:5. O destaque de Paulo, era muito evidente. Lá em Gálatas, capítulo 1, no versículo 14, diz o seguinte: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Olha só, o apóstolo Paulo, ele estava com a bola toda, vamos dizer assim. O apóstolo Paulo estava com a bola toda. Ele era o cara, ele era o judeu realmente que de nascença viveu na fé judaica, aprendeu ali, né? Paulo foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Criei-me nesta cidade, Jerusalém. Eu coloquei aqui entre aspas, entre parênteses. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim com todos vós o sois no dia de hoje. Então, lá em Atos 22:3, nós podemos aqui observar nessa leitura que ele não só tinha o nascimento, tinha a fé judaica, mas ele foi instruído, educado, ensinado as Sagradas Escrituras, né? O Tanar, né? Que é, ou melhor dizendo, a Torá, né? Que é muito, tinha uma importância e tem até hoje uma importância muito grande para os judeus.
Então, o apóstolo Paulo, ou o próprio Saulo, né, eu posso dizer assim, ele era um cara que cumpria todos os requisitos. E Paulo tinha uma cultura secular muito grande. Seu conhecimento transcendia o campo religioso, sendo poliglota. Também tinha amplo conhecimento da filosofia ateniense, capaz de citar Péricles, Sócrates, Platão, Aristóteles, tanto que não hesitou em mencionar, aqui, irmãos, eu acho muito interessante essa citação, que eu gosto muito dessa citação em Atos 17, 28, porque sintetiza o porquê nós estamos aqui hoje, né? Ele sintetiza meio de uma forma até mesmo filosófica, mas a pura verdade, né? E ele diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Parece ser bem redundante, mas no meu ponto de vista, aqui nós temos uma profundidade do significado e daquilo que Cristo é para a igreja, né? Daquilo que o Cristo é para cada um de nós. Porque eu posso dizer para os irmãos, e aqui eu vou fazer um parênteses, que este mundo, ele só ainda não acabou, e ele só não foi destruído por causa do sacrifício de Jesus. Nós não temos outra explicação. Por causa do seu imenso amor, por causa da sua imensa misericórdia. Então, essa terra, ela está sendo sustentada por Cristo. Por aquilo que ele fez para aqueles que haveriam de ser seu, ou seja, a igreja. A igreja, para se cumprir o número daqueles que vão se salvar. Então, por isso que nós vivemos por Ele, nós vivemos nele. E se nós vivemos nele, nós só conseguimos nos movimentar, e só conseguimos ter mobilidade, só conseguimos ter uma vida de ação, ter uma vida de fé, ter uma vida realmente transformada, é porque vivemos nele. E se nós vivemos nele, nos movemos, nós existimos. Porque ter somente o fôlego de vida não significa que você tenha uma existência. E aqui eu falo da existência espiritual, né? Muitos são sepulcros que estão andando pela cidade. São pessoas mortas. E aí ele cita aqui o filósofo, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Para Tito, ele fez menção também de Epimênides. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, fera terríveis, ventres preguiçosos. Tito 1, 12. Veja só, o apóstolo Paulo tinha todo o requisito para poder realmente poder bater no peito e dizer: eu sou o cara, tá bom? E aqui continua, não acabou não. Começa a falar, ó, Paulo era fariseu, membro da seita mais rigorosa dos judeus. Percebe isso daí? Perante ao rei Agripa, melhor dizendo, em Cesareia, ele disse: porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Atos 26, 5.
para os filipenses, ele acrescenta: quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3:6. Tem mais? Muito mais. Paulo, ele não era somente fariseu, mas ele também era membro do Sinédrio. Ora, para ser um fariseu, você tinha que ter uma vida de abstinência muito grande. Porque o fariseu vivia pela lei. E muitas das vezes ele queria se justificar pela lei. Algo que homem nenhum consegue fazer. Algo que homem nenhum consegue se justificar diante de Deus. Mas os fariseus faziam isso. E agora, além de ser fariseu, ele era membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era uma assembleia ali, onde os líderes judeus, eles julgavam. Na verdade, eram líderes, eram os escribas, participavam ali, os fariseus e os saduceus. Surgiu em que época o Sinédrio? Surgiu na época do período intertestamentário, ou melhor dizendo, o período do silêncio de Deus. Quando nós observamos ali o livro de Malaquias, o livro de Malaquias acaba e só houve ali um profeta, o profeta João, só depois de 400 anos. Então nós observamos aqui que houve um período de silêncio. E esse período de silêncio surgiu muita inquietação no meio do povo judeu. Principalmente quando os gregos, eles queriam impor a sua cultura, e ali Judas Macabeus se levantou contra, né, toda aquela tentativa de descaracterizar aquilo que estava na essência do povo judeu. Tanto é que Antíoco Epifânio, ele profanou o templo. Então ali houve uma resistência muito grande, e ali eles instauraram o Sinédrio, ou seja, o local aonde ali os judeus se reuniam, né? Os judeus se reuniam. E graças a esse acontecimento, o Sinédrio aí, ele foi até mais ou menos até o ano 70 depois de Cristo, tá? Então, para ser membro do Sinédrio, você precisava estudar muito. E a grande questão é que o povo judeu tinha uma certa liberdade dentro de suas cidades, né? No Sinédrio ali, ele tratava de questões religiosas, questões políticas e jurídicas também. Ou seja, estava nas mãos ali dos seus líderes, e tendo como principal cabeça o sumo sacerdote, a autonomia, a plena autonomia de julgar sobre as cidades ali onde estava localizado o povo judeu. Na verdade, o que acontecia era o seguinte: se pagasse certinho os impostos, os romanos deixavam até o povo judeu viver tranquilamente. Tá ok? Então, por isso que existia essa estrutura que dava uma certa liberdade, né? Dava uma certa liberdade ali para os judeus. Então vamos lá. Paulo era cidadão romano.
Alguns estudiosos dizem que o apóstolo Paulo, ele conferiu esse título, ele conseguiu esse título por um preço. E na verdade, a gente consegue compreender melhor isso aqui. Deixa eu só tirar eu aqui da frente aqui de vocês aqui. Opa! Aí, vocês vão conseguir ler. Porque ele nasceu numa província romana. E quem nascesse na província romana tinha o direito à cidadania romana. Ele não comprou. Então, aqui o próprio apóstolo, ele diz lá em Atos 22, 28b, ele diz assim: nascido em Tarso, Cilícia, recebeu o título, ele recebeu o título de cidadania, não por quantia de dinheiro, e sim pelo fato de ser uma província romana, por direito de nascimento. Então você pode conferir lá em Atos 22, 28. Um cidadão romano não poderia ser açoitado. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião, que estava ali presente: ser-vos porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? E o centurião ficou com medo. Ele é um cidadão romano, não podemos bater nele. E aqui, irmãos, tem assim uma observação bem interessante, né? O apóstolo Paulo era judeu, cidadão romano, e agora ele faz uso de suas atribuições. Mas será que fazer uso de suas atribuições, daquilo que ele era verdadeiramente, além de ser um judeu, mas também ser um cidadão romano, será que não colocava numa posição de soberba, de altivez? Ele usou essa prerrogativa em legitimidade própria, sem pensar duas vezes. Quantas vezes na sua vida você tem uma posição que Deus lhe conferiu e você não tem coragem de tomar uma atitude? Não tem coragem, porque se eu fizer alguma coisa, se eu falar alguma coisa, eu sei que não é assim, eu sei que teria que ser diferente, mas eu tenho autonomia para tal coisa. Eu estou falando assim, irmãos, isso é em todos os âmbitos da nossa vida, tá? Em todas elas, em todas as situações. Eu tenho certeza que você vai se encaixar em alguma delas. E ele fez o uso da sua cidadania. E isso não quer dizer que ele não deixou de ser humilde. Mas ele usou quando houve necessidade. Tem certa autoridade que nos é ortogada por Deus. É necessário que nós façamos o uso disso. É necessário que nós coloquemos a mão realmente na massa e, como diz assim, vamos usar uma linguagem mais coloquial, partir para cima, né? Não ficar com medo. Mas aí, eu li eu tenho uma frase aqui do teólogo e pregador, né? Um eminente, um pregador muito conhecido, que é o Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: humildade não é se esconder. Os humildes não tocam trombeta fazendo alarde de seu conhecimento, poder ou influência. Os humildes não querem ser menos do que são, mas jamais deixam de afirmar o que são. Quando isso contribui para a promoção do bem. Ora, aquilo que você é, meu irmão e minha irmã, e ponto final. Nada pode mudar. Não precisa se esconder. Mas se ficarem sabendo,
quem eu sou, o que eu sou, não vão me dar credibilidade, eu vou deixar de ser humilde, né? E na verdade não. O humilde, ele não fica batendo também no peito, né? Ele não fica batendo no peito sem motivo nenhum, à torto direito, dizendo que ele é o tal. Mas não podemos nos esconder daquilo que realmente somos. Então, Paulo tem aqui uma identidade, um perseguidor irredutível. A perseguição de Paulo tinha suas bases na religiosidade sem entendimento, que pode ser uma arma perigosa. Quantos não matam e dão a sua própria vida de forma errada por falta de entendimento? Oséias 4,6 fala, né? O meu povo se perde por falta de conhecimento. O povo judeu, o povo de Israel, se perderam por vários momentos em sua caminhada, em sua jornada, porque eles deixavam o conhecimento de Deus de lado. João 8,32 fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantos que matam e entregam a sua própria vida para outros deuses, porque lhe falta conhecimento, porque ele não tem entendimento. Então, isso é muito importante nós compreendermos. Paulo reconhece que ele fez o que ele fez com aqueles que seguiam o caminho. Antes da palavra cristãos ser muito conhecido, eles diziam: olha, aquele ali são os do caminho, os seguidores de Jesus. Eles estão seguindo o caminho de Jesus. Tanto é que ele menciona ali em 1 Coríntios, capítulo 15, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Porém, a sua fama ecoava por toda a vizinhança de Jerusalém. Porque ouviste qual foi meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a desvastava. Gálatas 1,13. Em outra fala, fica bem claro como Paulo procedia: persegui este caminho até a morte. Meu Deus, até a morte? Mas Paulo não só consentiu ali com a morte de Estevão, onde eles colocaram a capa, cada um colocou a capa aos pés de Paulo, e ali Estevão foi apedrejado? Através dessa fala do apóstolo Paulo, nós podemos entender o que ele realmente fazia. Parece que às vezes alguns querem minimizar, alguns querem diminuir a verdadeira identidade de Paulo. Paulo, ele era obsessivo, um perseguidor da igreja. Paulo, ele fazia de tudo. Ele fazia de tudo para poder atacar os do caminho, os cristãos. Como eu coloquei aqui, alguns estudiosos
são da opinião que Paulo consentiu somente com a morte de Estevão, mas isso é pouco provável de ser correto, se nós considerarmos a explicação adicional perante ao rei Agripa. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra este dava o meu voto, quando os matava. Quando os matavam. Sim, eu dou meu voto para que morra, porque ele é o do caminho. Está lá em Atos, ele relata isso, Atos 22:10. Paulo fugiu de Damasco e foi ter com os discípulos em Jerusalém, no qual não acreditaram em sua conversão. Então, o que aconteceu em Damasco? Todos conhecem essa passagem bíblica. Ele ali teve ali um encontro naquela ocasião. Ali um homem de Deus falou com ele na rua direita, né? Porque Deus tinha revelado para ele que ele estaria ali na rua direita e restabeleceu ali a visão de Paulo, e Paulo começou agora a pregar. Observa só, Paulo começou a pregar. E os membros ali, os fariseus, os membros do Sinédrio, não aceitaram isso aí não. E agora, o perseguidor passa a ser perseguido. E tanto é que alguns seguidores de Cristo ali em Damasco tiveram que, de noite, passar Paulo pelo muro da cidade. Por quê? Porque esses homens que queriam prender Paulo, eles tomavam conta da porta da entrada da cidade. Então, Paulo teve que sair fugido, ele teve que sair corrido dali de Damasco, porque ele ia ser morto. Mas quando ele chega lá em Jerusalém, os discípulos de Cristo, você tá, é uma cilada. Isso aí é uma cilada. Eu não acredito que você realmente se converteu. Não é possível. Não. 1000 vezes não. Então, Paulo, ele foi tão rejeitado que ele era, eu coloquei essa frase aqui, a besta fera em pessoa. A fera selvagem. A fera selvagem está solta, corre! Como se os discípulos falassem assim um para os outros. Depois da perseguição em Jerusalém, muitos cristãos foram dispersos para Damasco. Saulo, respirando a ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Como pode? Aquele homem que... Você já viu um animal, uma fera brava? Ele fica assim, ó. Era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele respirava ameaças de morte. Que homem era esse? Que homem era esse? E pediu cartas para ir lá nas sinagogas de Damasco, a fim que, caso achasse alguns que era do caminho, assim homens como mulheres, o levassem preso para Jerusalém. Paulo é um touro bravo. Homem que tinha toda a fúria contra os cristãos. Agora se rende aos pés do perseguido, Cristo. Ele perseguia Cristo. E uma luz envolve e toca no seu coração, deixando ao chão completamente domesticado. Se ele era uma besta fera, se ele era um touro bravo, agora esse homem, quando teve um encontro com Cristo, mudou tudo.
E caindo todos nós, olha só o que ele relata lá em Atos 26:14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Meus irmãos, o que é isso? Recalcitrar contra os aguilhões. Você já viu aquela, é tipo uma espora que fica nas botas, e quando o animal ele não quer obedecer, seja um touro, seja um cavalo, né? Você bate ali na barriga do bicho ali, porque o animal precisa obedecer. Mas na verdade, esse homem, que era uma besta fera, que era um touro bravo, que era um obcecado em prender, em matar, esse Paulo estava perseguindo Cristo. Ele estava não só perseguindo Cristo, mas ele perseguia a igreja de Cristo. E agora, o próprio Cristo aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Quem é que consegue lutar contra aquilo que está te ferindo? E agora eu vou mais além. O que estava ferindo em Paulo? A sua consciência. Sem dúvida, esse perseguidor violento tinha uma consciência, ele tinha plena consciência daquilo que ele estava fazendo. Porque ele era violento e ele procurava, ele caçava os crentes por todas as partes. Ele manietava os crentes, ele amarrava os crentes. É isso que significa. Ele não só caçava, mas ele amarrava, algemava os cristãos. Ele prendia, jogava no cárcere. Olha só, ele açoitava, ele batia. Está tudo aqui os textos bíblicos. Você pode conferir depois. Ele matava os crentes. Porque ele participava de tudo aquilo. Não adianta a gente querer minimizar aquilo que foi o apóstolo Paulo. Aquilo que ele fez. Mas o que nós podemos falar de tudo isso? E aqui nós vamos partir para uma reflexão e logo concluir. O que eu quero trazer aqui em primeiro lugar? Devemos entender que Paulo nunca escondeu a sua origem. E isso daí é muito importante. Nunca esconder da onde que ele foi, da onde que ele saiu, aquilo que realmente ele era. Paulo nunca escondeu a sua identidade. Um cristão jamais precisa esconder a sua identidade. Um cristão jamais pode esconder aquilo que ele foi. Porque aquilo que ele foi é testemunho de vida. E será sempre importante para integrar na vida cristã. Então isso é extremamente importante. Nunca podemos negar isso. Em segundo lugar, Paulo, sempre que necessário, falava do que fazia. Ou seja, ele mostrou a sua identidade. E agora ele fala: eu fazia isso, eu era perseguidor. Eu perseguia. Eu persegui Cristo. Eu persegui a igreja. Eu persegui o povo. Ele não negou a sua identidade, nem o que ele fazia. Porém, isso tudo tinha um propósito sublime. Não era uma mera exposição de seus atos para ridicularizar a si mesmo.
e assim apresentar através do que houve nessa transformação. Ou seja, a nossa identidade e o que nós fizemos no passado não é para nos ridicularizar. Mas é óbvio que há tempo para todas as coisas, né? Mas a nossa identidade passada e o que nós fizemos no passado, isso serve para mostrar a transformação de vida. Olha o quão terrível foi o apóstolo Paulo. O que ocasionou isso na sua vida? Como que um homem tão perverso assim diante dos homens, esse homem perverso diante dos homens agora se mostra diferente? E aqui eu cito um versículo do próprio apóstolo Paulo, que eu creio que quando ele estava refletindo sobre aquilo que Deus fez na vida dele, ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha, eu vou fazer aqui algumas colocações, e é permissivo que você até não interprete desta forma. A graça, ela é um dom de Deus. Ela é um dom de Deus. E pela graça sois salvos, por meio da fé. Melhor dizendo, olha o que o texto diz aqui. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí eu pergunto, vou fazer melhor, eu pergunto, o que é o dom de Deus aqui? É a fé ou é a graça? O que vocês acham? É a fé ou é a graça? Irmãos, o dom de Deus é a graça. Porque foi o favor de Deus que nos salvou. Foi o favor de Deus que tirou ele da vida que ele vivia, mergulhado na obstinação. A fé, ela é um meio que nos conduz. Ora, a fé, ela não é meritória. Isso é importante eu frisar aqui. A fé, ela não é meritória, irmãos. Mas a fé é um meio que nos conduz à graça. Porque não tem como eu crer se eu não quiser. Se eu não quiser crer, eu não creio. Mas se eu deixar o Espírito Santo de Deus entrar na minha vida, eu tenho fé. A fé começa a surgir dentro de mim. Então, muitos teólogos dizem, muitos estudiosos dizem que o dom de Deus é a fé. Mas aqui no texto, se nós for utilizar aqui a gramática, principalmente no original grego, podemos observar que está se referindo, o dom aqui é da graça. Eu ainda vou um pouco mais além. Nós ouvimos falar assim, fulano de tal tem fé nisso, fulano de tal tem fé naquilo. Fé é algo que surge dentro do homem. Ele pode ter fé numa pedra. Absurdamente aqui falando, é claro. Mas esse mediador da fé não nos faz merecedor de nada. Tá ok? Então, em terceiro lugar, todo esse enredo é para mostrar o quanto Cristo fez. A verdadeira transformação de vida. Nos faz ser uma carta aberta, na qual todos podem lê-la. Seria o antes e o depois. O próprio apóstolo Paulo agora, ele escreve ali
para a igreja de Corinto: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Por que eu li tudo isso? Para nós concluirmos aqui. Nunca negue a sua identidade. Nunca esqueça daquilo que você foi, daquilo que você fez. E terceiro lugar, nunca esqueça na posição em que Cristo te colocou. E que você é uma carta aberta. Tanto é uma carta aberta que pode ser lida no coração do seu próximo. E tanto pode ser lida no coração dos homens. Porque o que está escrito aí no seu coração, o que está escrito aqui no meu coração, tem que ser aquilo que Jesus nos ensina. Tem que ser aquilo que Jesus nos instrui a viver todos os dias. Eu quero aqui fazer uma oração, pedir desculpas aí se teve alguma dificuldade na apresentação, mas é assim mesmo, né? A gente vai se adaptando a tudo isso e não foi possível. De primeiro momento eu achei que eu não ia conseguir fazer no Face da igreja, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu vou orar aqui, irmãos, para que essa pequena caminhada do apóstolo Paulo até aqui e pela reflexão, identidade passada, o que foi feito no passado e o que ele nos faz hoje. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, porque a Tua igreja está de pé. E a Tua igreja, Senhor, entende. Cada um entende o que foi no passado, a identidade do passado, o que fazia no passado, Senhor. Mas agora eles têm vida transformada, Senhor Jesus. E eu te peço, Senhor, que eles possam se fortalecer nesta noite mais e mais, através desse estudo, Senhor, para que amanhã eles possam dar mais um passo diante de Ti, para que eles possam caminhar de fé em fé, Senhor, para que eles possam adorar a Ti em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, para a honra e a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.